Bom, galera, e agora então a gente vai continuar para a segunda parte da aula, que eu falei que ia ficar para depois porque era segunda, né? Eu também acho que faz sentido. Então, olha só, a gente vai falar agora sobre polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Primeira coisa, o que é polaridade? Polaridade é ter polos, um polo positivo e um polo negativo, não é? Faz sentido. Então, olha só, antes de entender a polaridade, a gente precisa compreender um conceito, que é o conceito de eletronegatividade, que eu vou colocar aqui, ó. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade de um átomo qualquer de atrair elétrons. Então, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. E existe o que nós chamamos de escala de eletronegatividade, que é o von Chlorobrisky pH metais, que varia do mais para o menos. Tá? Então, olha só, nessa escala, quem que é mais eletronegativo, por exemplo? O flúor ou o bromo? Eu quero localizar, então, flúor, bromo. O flúor é o mais eletronegativo porque está mais perto do mais. O bromo está mais para lá, mais para o menos, então ele é menos. E entre bromo e hidrogênio? Logicamente o bromo, porque o bromo está mais perto do mais, o hidrogênio mais perto do menos. Então, o flúor é maior, mais eletronegativo que o bromo. Por sua vez, o bromo, por exemplo, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá? O que isso significa? Significa que se ocorre uma ligação entre flúor e bromo, o flúor tende a atrair os elétrons no sentido dele. Ele não vai pegar os elétrons, porque é a ligação covalente que eles fazem. Então, não pode roubar o elétron. Mas ele dá uma puxadinha meio que para o lado dele. Entre bromo e hidrogênio, a mesma coisa. O bromo, por ser mais eletronegativo, atrai os elétrons no sentido dele. Ele não tira os elétrons do hidrogênio, porque a ligação covalente não pode ocorrer. Mas ele atrai para o lado dele. Beleza? E esse conceito ele vai ser muito importante para a gente entender a polaridade na ligação e na molécula. E já botem na cabeça de vocês, uma vez por todas. Polaridade da ligação é uma coisa, polaridade da molécula é outra. Olha aí como a gente faz para saber uma ou outra. Então, primeira coisa, polaridade na ligação. Quando existe diferença de eletronegatividade, a ligação ela é polar. Se não existe diferença de eletronegatividade, a ligação é apolar. Então é simples assim, existe diferença, os dois átomos possuem eletronegatividades diferentes, ligação polar. Não possuem ligação apolar. Beleza? Agora, e a polaridade na molécula? Olha aí. A molécula, se a molécula possui ligação apolar, a molécula também será apolar. Se a molécula possuir uma ligação polar, aí nós teremos dois casos. O primeiro caso, que é quando o Mi resultante, que é esse Uzinho que vocês estão enxergando aí, quando o Mi resultante for igual a zero, a molécula é apolar. Quando o Mi resultante for diferente de zero, a molécula será polar. Então vejam bem, se a ligação é polar, consequentemente molécula será... se a ligação ela é apolar, consequentemente a molécula também será apolar. Se a ligação é polar, temos duas situações. Se o Mi é igual a zero, apolar. Se o Mi é diferente de zero, polar. A gente vai entender bem facinho como que isso funciona. Então vem pra cá. Vem pra cá não, né? Que não tem como você atravessar a tela. Fica onde você tá mesmo. Nem tenta, vai que quebra, depois não quero ouvir ninguém reclamando. Então olha só, vamos pra cá. Vamos fazer alguns exemplos para entender. Eu aconselho que vocês tenham em mãos esses dois esqueminhas no caderno. Vai auxiliar para vocês a conseguirem compreender. Por meio deles é só localizar. É tipo um fluxograma. Deu isso, então é isso. Deu isso, deu isso. Ajudou bastante. Então vamos pegar nosso primeiro exemplo. Olha aí nossos exemplos que nós vamos usar agora. O primeiro dos exemplos, como você pode observar aí, ele é o Cl2. Então eu vou colocar aqui na lousa digital, só que sem dígitos, porque essa lousa é sem dígitos, não é digital. Enfim, o Cl2. Vamos montar a fórmula do Cl2. ClCl. Aí você olha para cá. Quem é mais eletronegativo? Cloro ou cloro? Pergunta estranha, né? Quem é mais bonito, Lucas ou Lucas? O Lucas. Quem é mais eletronegativo, cloro ou cloro? Não faz sentido essa pergunta. Então, existe diferença de eletronegatividade? Olha a interrogação. Existe diferença de eletronegatividade? Não. Olha aí no seu fluxograma. Toda vez que não existir diferença de eletronegatividade, a ligação
ligação, ela é apolar. Tá? Vai para essa segunda parte do fluxograma, para saber a polaridade da molécula. Se a molécula ela é apolar, ou se a ligação ela é apolar, consequentemente, você está observando aí, a molécula também será apolar. Então, polaridade da molécula apolar. Então, fechou. É o primeiro caso. Se ligação é polar, molécula, moleque apolar. Tá? Não é moleque, é molécula. Entendeu? Enfim, próximo exemplo que nós vamos fazer é o CO2. Então, olha só. Vou passar um traço aqui para não ficar igual um idiota, apagando toda hora. Se bem que sou idiota, mas enfim. CO2. Vamos fazer a molécula de CO2. Fazer não, que a gente não faz, né? Ela já é feita. CO2. Com tanto espaço, eu desenho tudo errado. Então, olha só. Vou fazer aqui de novo. CO2. Tá? Então, vamos lá. Existe diferença de eletronegatividade? Lógico que existe. Lembra da escalinha? Fon, clorobrisk, pH metais? Quem é mais eletronegativo? Fon, o oxigênio, Fon, clorobrisk. O oxigênio, lembra? Quem está no começo é mais eletronegativo. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, existe diferença de eletronegatividade. Portanto, se o oxigênio é mais eletronegativo, o oxigênio arrasta, ele puxa os elétrons para o lado dele, do mesmo jeito para cá. Então, existe diferença de eletronegatividade? Sim. Ligação polar. Tá aí no primeiro fluxograma nosso. Ligação é polar. Agora vai para o segundo fluxograma. Vamos lá. Qual o valor do Mi resultante? Lucas, eu nem sei o que é Mi resultante. Vai saber agora. Olha só. É isso daqui que eu tenho, não é? Que a gente desenhou ali? Eu tenho um vetor puxando para um lado, um vetor puxando para o outro. Lembra de vetor da física? Pois é, tá aqui também, né? Paciência. Tá puxando para um lado, tá puxando para o outro. Esses dois vetores se cancelam. Portanto, o Mi resultante, que letra linda minha. O vetor resultante, como se cancelou, é zero. Quando o Mi resultante dá zero, você está vendo aí no seu exemplo, a molécula, moleque, apolar. Beleza? Então, mesmo se a ligação for polar, a molécula pode ser apolar caso o vetor se anule. Os vetores, né? Vamos fazer o próximo exemplo, que é a água, H2O. Vou colocar água, né? Que a água é importante na vida. Vou colocar H2O. Então, olha só. A molécula de água está aqui. Eu catei ela da torneira e coloquei aqui. Não, mineral, né? Que da torneira não, que eu prefiro mineral. Enfim, oxigênio e hidrogênio, ó. Fon, oxigênio. Clorobrisk, pH, hidrogênio. Não é? Quem é mais negativo? Logicamente, é o oxigênio que está no começo. Então, o oxigênio puxa os elétrons no seu sentido. Então, vamos lá. Existe eletronegatividade? Diferença de eletronegatividade? Sim. Toda vez que existe ligação polar. Analisa se os vetores vão ou não cancelar. Não tem como esses vetores se cancelarem. É como se duas pessoas, eu sempre falo, imagina que a molécula é uma mesa. Imagina uma pessoa empurrando a mesa nesse sentido e a outra pessoa empurrando a mesa nesse sentido. Todo mundo, no final das contas, se uma pessoa faz força nesse e uma pessoa faz força nesse, eles empurram a mesa em um único sentido, em uma única direção. Portanto, não tem como o vetor se anular. O Mi resultante é diferente de zero. Portanto, a molécula, ela é polar. Então, cuidado, ó, polaridade de molécula e polaridade de ligação são coisas diferentes, tá? Senão não teria colocado em lugares diferentes na tabela. Vamos pagar aqui para a gente poder continuar os nossos exemplos. O SO3. Quando eu monto a fórmula estrutural do SO3, a gente já montou, inclusive na aula passada, se não me engano, fica assim, né? Dativa, dupla O, dativa O, dativa O. Se você olhar, quem é mais eletronegativo? De novo a mesma pergunta. Sim, a mesma pergunta, é sempre a mesma. Fon, clorobrisk, então o oxigênio, como está no começo, é mais eletronegativo. Portanto, o oxigênio puxa o elétron para o lado dele. E agora, vamos lá responder.
Diferença de eletronegatividade? Sim, Lucas, eu sei que tem. Portanto, ligação polar, toda vez que existir diferença de eletronegatividade. Mi resultante, vamos avaliar o mi resultante. Copiar o que está ali. Ó, vetor para cá, vetor para cá, vetor para cá. Será que anula essas coisas loucas aqui? Deve anular, né? Porque olha só, se eu fizer aquele método do paralelograma que vocês aprendem na física, olha o que vai acontecer. Qual será o vetor resultante desses dois vetores? Olha que coisa bonita na física. Vai dar aqui, né? Então, esse vetor anula com o resultante desses dois, que é esse. Esse anula com esse. Portanto, o mi resultante será igual a zero. Se o mi resultante é igual a zero, a moleque é polar. Ou apolar, foi um teste. Isso, testes são bons, né? Por isso que o vestibular faz, senão não faria. Beleza? SO3, apolar. Olha o próximo exemplo. O próximo exemplo é a amônia, NH3. Vamos montar a amônia aqui. Montar não, ela já vem montada, né? A gente só vai desenhar. Deixa eu uma fotinha dela. Tá? Vamos lá. Tem diferença de eletronegatividade? Lógico que tem, são diferentes. FON, clorobrisque, pH, nitrogênio, mais eletronegativo que hidrogênio. Então, o nitrogênio puxa os elétrons para ele. Tá? Então, tem diferença? Sim. Ligação polar. Mi resultante, como é? Desenhar os vetores de novo, todos em direção ao nitrogênio, porque ele puxa os elétrons. Isso aqui não faz nenhum sentido anular, né? Como que vai anular se está somando aqui? Então, o Mi resultante não anula, ele é diferente do zero. Portanto, a amônia é uma molécula, como deu diferente de zero, polar. Tá vendo? Isso aqui não tem segredo, é repetição, é sempre a mesma coisa. E os casos, os exemplos que caem no vestibular são sempre os mesmos, tá? Então, assim, parece difícil, mas é fácil, tá? Vamos fazer outro exemplo. Tá? Olha aí, CH4, tá? CH4, você tem que lembrar que a molécula dele é assim, ó. Tá? Vamos lá, tem diferença de eletronegatividade? Tem, por quê? FON, clorobrisque, pH, carbono mais eletronegativo. Parece um idiota fazendo assim com as mãos. Não olha assim, enfim, mas enfim, sou mesmo. Carbono mais eletronegativo, né? Então aqui tem diferença de eletronegatividade? Sim. Ligação polar, tá? O Mi resultante, vamos avaliar esse Mi resultante agora com cuidado. Vamos avaliar, ó. Eu tenho o quê? Um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá. Vamos avaliar esses dois de cima, Será que eles se anulam? Qual que é a diferença se uma pessoa puxa a mesa para um lado e a outra puxa para o outro? Anula, não anula? Se for com a mesma força? Sim, anula, Lucas. Se eu puxar a mesa para um lado e uma pessoa com a mesma força que a minha puxar para o outro, anula. E se uma pessoa empurrar a mesa, que é o que está acontecendo aqui, ó, está empurrando. Se a pessoa empurrar a mesa e a outra empurrar a mesa com a mesma força, a mesa se mexe? Não se mexe também. Ou seja, isso aqui se anula. E esses dois se anulam. Portanto, o Mi resultante ele é igual a zero. Portanto, o metano, o CH4, é uma molécula apolar. Tá? Agora, só um adendo. Olha que palavra bonita, eu adoro essa palavra. Nunca usei agora. Mas enfim, vamos colocar aqui, eu quero fazer um exemplo com vocês, para vocês perceberem o seguinte, ó. E se por um acaso, se não for o metano? E se for o tetracloreto de carbono? Meu Deus. O que é um tetracloreto de carbono? Ele possui tetracloreto de carbono, 4 cloros e 1 carbono. Como que é a estrutura? Bom, tem diferença de eletronegatividade? Sim. Ligação polar. E o vetor resultante? Vamos desenhar aqui. Tem 5, então geometria ela é tetraédrica. Quem é mais eletronegativo? FON, cloro,
brisk. Cloro mais eletronegativo, então tudo puxa para o lado do cloro. Esses dois aqui, em lados opostos, se anulam? Sim. Esses dois? Sim. Mi resultante igual a 0. Portanto, se o Mi resultante é igual a 0, a molécula ela é apolar. Então, cuidado, gente. Não me importa se os vetores estão saindo do átomo central ou se eles estão indo em direção ao átomo central. Se eles são opostos e com a mesma força, ela será apolar. Cuidado, se um dos átomos aqui for diferente do cloro, aí já muda, porque a intensidade dos vetores serão diferentes e eu não vou poder anular. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui hidrogênio, eu não poderia anular, porque a intensidade dos vetores não seriam iguais. O hidrogênio puxa com uma força e o cloro puxa com a outra. E aí seria polar. Beleza? Vamos fazer agora um exercício para ver como isso tudo cai no vestibular. Mas antes de fazer com vocês, falta falar uma coisinha muito importante quanto à polaridade, que é o que nós chamamos de solubilidade. Então, olha só. Existem as regras de solubilidade, que eu vou colocar aqui para vocês. A regra é bem complexa, viu? É muita coisa para escrever. O que eu vou escrever é semelhante, a regra é só isso, estou zoando. Dissolve semelhante. O que isso quer dizer, Lucas? Isso quer dizer que se eu misturar uma molécula polar com outra polar, dissolve. Se eu misturar apolar com apolar, dissolve. Agora, se eu misturar coisas diferentes, não dissolve. Ou seja, o semelhante dissolve o semelhante, o polar dissolve o polar, o apolar dissolve o apolar. Essa regra ela é universal? Serve para tudo? Não, nem sempre vai dar certo. Mas nos casos de vestibular, geralmente dá certo. Beleza? Vamos fazer então um exercício para ver como isso cai no vestibular. Então olha só aí o exercício. Em vazamentos ocorridos em refinarias de petróleo, que extravasam para rios, lagos e oceanos, verifica-se a utilização de barreiras de contenção para evitar a dispersão do óleo. Nesses casos, observa-se a formação de um sistema heterogêneo, onde o petróleo fica na superfície desses recursos hídricos. Sob o sistema acima descrito, é correto afirmar que a água e o petróleo não se misturam por quê? Olha só aí a letra A. Se apresentam em estados físicos diferentes? Errado, né? Os dois estão no estado líquido. Foi a nossa primeira aula de química. Quando vocês me conheceram, talvez se arrependeram, tô zoando. Arrependeram não porque eu sou legal, pelo menos eu me acho. É, legal. Letra B. Apresentam densidades diferentes e o petróleo fica na superfície devido à sua maior densidade? Não. O mais denso afunda, ele não sobe. Tá? C. Apresentam moléculas com polaridades diferentes? Epa, se formou mistura heterogênea, quer dizer que eles não se dissolvem. Portanto, sim, apresentam polaridades diferentes. A água ela é polar, o petróleo é apolar. Tá? Então, sim, polaridades diferentes. E o petróleo fica na superfície devido à sua menor densidade? Sim. Quem é menos denso, sobe. Letra D. A viscosidade da água é maior que a do petróleo? Não. Né? Menor. A elevada volatilidade do petróleo faz com que este fique na superfície? Gente, não faz nem sentido. O petróleo ter volatilidade não faz nenhum sentido. Beleza? Então, cuidado. É simples esse exercício. Como eu resolvo esse exercício? Verifica se a molécula é polar e se o outro é polar ou apolar. Se eles forem de polaridades iguais, mistura. Senão, não. Beleza? Essa foi a nossa aula de polaridade das moléculas, das ligações e geometria molecular. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra em mais uma aula do Personal Educa. Abraço!